Mateus capítulo 16, meus amados, no versículo 5, fala de uma história interessante, fala de um fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês já ouviram falar em fariseu? Quem já ouviu falar em fariseu? Tornou-se até uma forma de ficar xingando as pessoas aqui, né? A pessoa acha ela muito religiosa, seu fariseu, uma filha. Muitas vezes não sabemos nem do que se trata. Os fariseus, os saduceus e os herodianos eram os três grupos principais relacionados com a religião da época de Jesus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram compostos de sua maioria, ou maior parte, né? A origem esmagadora, por escribas, escribão, copista. Aqueles caras que pegavam a lei de Moisés e iam escrever, eles se tornavam doutores da lei. Deixa eu traduzir para você. A lei de Moisés, para Israel na época, era a lei civil também. E por eles estarem sempre transcrevendo a lei, eles se tornavam doutores da lei. E para nós hoje seriam os advogados. Qual era eles? Um dia causa, né? A religião judaica não tinha entendimento, conhecimento de Deus. Aí depois que o senhor depois do cavalo, o cego, passou a ter uma beleza. Tornou-se o apóstolo dos cegos. Amém, queridos? Então, esses são os fariseus, eles creem no governo espiritual, em anjos, essas coisas todas. Eles são os religiosos de verdade, que defendem a religião com unhas e dentes do mal que mais eles tiverem. Os saduceus, parece que não, mas os saduceus é composto por, em sua maioria, pelos sacerdotes. Tinha sacerdotes? Logo, eles estavam mais distantes que os fariseus da religião. Os fariseus eram fiéis, eles eram, a maior parte era composto e liderado por doutores da lei, copista. Entenderam? Estavam ligados diretamente à lei de Moisés. Os saduceus eram compostos por sacerdotes, porém, o grupo dos saduceus que era composto em sua maioria por sacerdotes, eles eram uma classe política, diga política, político-religioso. Então, quando fala só religião, fariseu. Religião mais Estado, fariseu e saduceu. Na ausência de um governador em Jerusalém, quem assumia o governo era o sumo sacerdote. Ok? Então, os saduceus eram compostos pelos sacerdotes, classe sacerdotal, Levi, os descendentes diretos de Arão. Ok, irmãos? Amém? E quem eram os herodianos? Ou helenitas, pode chamar o que quiser, aparecem várias formas. Os helenitas, como herodianos, era um grupo que foi formado em Alexandria, no Egito. Diga Alexandria. Se eu falar Alexandria, vocês lembram de quem? Alexandre. Alexandre, quando ele estava dominando todas as coisas, ele fez um centro de cultura grega no Egito. Ele mudou o nome daquela cidade para Alexandria. Então, os helenitas, ou herodianos, ou ainda, como eu falei agora há pouco, não sei, são várias formas que chamam isso. São os judeus de fala grega, são os que deram mais problemas no cristianismo, os piores. Esses aí eram os que tinham a cultura judaica misturada com a cultura grega. Ok? Eles fizeram um grupo do Herodes. Porque Herodes é governador, ele não queria problema lá onde ele estava governando. O rei, né? O monarca. Primeiro Herodes, ele ampliou o tempo. Então, os herodianos pareciam colocar ele no céu com antecipação por isso. Esses três grupos aparecem na história de hoje. Amém?
E os três grupos tinham uma mesma deformidade que nos é visível toda vez que lemos a Bíblia. Uma deformidade grande. Vamos ler o texto aqui de Mateus 16, no versículo 5, diz: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pães, de levar pão. Ok? E versículo 6, Jesus disse assim: veja bem, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui Jesus cita dois grupos que são rivais. Fariseu religioso, saduceu político. Os herodianos guardam para todo lado. Entendeu? Aquele que está no lado de quem tiver interesse dele, vai estar no lado de quem tiver interesse. Porque tem cultura judaica. Aí você vai falar no versículo 11, Jesus vai explicando para eles: eu não estou falando sobre pães, eu estou falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha o versículo 11, por favor. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos de que, irmãos? De novo, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Opa! Então, o pessoal só fala no fermento do fariseu, mas Jesus colocou aqui o saduceu junto também, sim ou não? Colocou ou não colocou? Ah, ótimo. Então vamos lá em Lucas 12, só no versículo 1. Lucas 12, versículo 1 diz: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus próprios discípulos o seguinte: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o que, irmãos? Que é o que? Certo. Agora sim. Ele está dizendo aqui que é o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Agora em Marcos 8,15 é como vai entrar a dúvida. Diz assim: preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de... E outra tradução diz dos herodianos, que são os helenitas. Ok? Hoje seriam 3 classes distintas de pessoas da igreja. Mas eu não vou falar sobre essas 3 classes de pessoas que têm a mesma deformidade. Todos nós temos nossos problemas, limitações, mas todos nós temos a nossa doçura e o nosso amar de ser, de poder. Todos nós temos, sabe, fracassos em nossa história, temos também vitórias. Eu queria falar unicamente sobre esse negócio do fermento do fariseu, que a gente leu aqui. Jesus disse que o fermento dos fariseus é o quê? É o quê? Eu não ouvi. É o quê, irmãos? E que é a hipocrisia? O fermento dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, o fermento deles todos é a hipocrisia, amém? 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 E o que é hipocrisia? Você vai entender já já. Alguém já foi numa padaria, quando eles estão preparando um pãozinho, que eles chamam de carioquinho? Eu queria ter tido tempo de passar na padaria para pagar um pãozinho daquele. Para mostrar para vocês como ele é antes de ir ao forno. Ele é da grossura desse meu dedo. Assim, ó. Parece uma tripinha. Quando ele termina, ficou pronto, você vai comprar, ele é da grossura desse copo. Eu acho que ele cabe dentro desse copo. Olha o que acontece quando você faz assim nele. Você percebe que dentro está o quê? Vazio. É muita aparência para pouco conteúdo. Amém? Aí, e o doce, o pão doce não é assim não, pastor. Não é não? Não é não porque você não experimentou chegar em sua casa, pão doce de coco, aquele pãozinho, pegar com a força que você tem que fazer isso. Ele volta para o formato dele. Antes do fermento fazer efeito, ele volta a ficar fininho, parece uma pepinha. Vocês estão entendendo qual é o efeito do fermento? Jesus não está falando do fermento de pães, mas quando ele fala do fermento dos fariseus, para
fazer um tipo de que ele queria, no caso que é a hipocrisia, nós precisamos meditar sobre essas coisas, amém? E então, quando ele sugere, não, ele ordena cautela sobre a hipocrisia e a gente não vigia, o que acontece? Acontece muitas vezes a gente vai atacar o fariseu, a gente vai atacar o saduceu, vai atacar o herodiano, vai atacar o Judas traidor de uma fita, vai atacar o Pedro que negou a Jesus, vai atacar todas as pessoas. O Abraão vai dar fé, amigo de Deus, que fez o que fez, porque a gente vai olhar os erros das outras pessoas. Então a gente vai atacar todo mundo e a gente vai estar sendo entre irmãos hipócrita, não, juiz. O que é pior diante de Deus? É você ser hipócrita ou ser juiz. Tem um caso em que o Senhor nos aconselha a nos tornarmos juízes. É no dia da ceia. Ele diz: examine-se, pois o homem é assim mesmo. Julgue-se a si mesmo. Se você fizesse isso, se você fosse juiz de você mesmo, não aconteceria o caso de muita gente já ter morrido, né? E ter tanta gente fraca e doente dentro da igreja. Por quê? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados por ninguém. Mas quando somos julgados, ou quando julgamos os outros, né? Então nós somos corrigidos por Deus para não sermos condenados junto com Ele. Eu peço que lá em 1 carta de Paulo, então, o fermento aqui, a hipocrisia é o símbolo do mal. Eu quero pegar a hipocrisia aqui como o que melhor representa a minha carne e a sua carne. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, vinha com a ordenança do Pai para fazer o que fez, e eles eram os opositores. Eles eram rivais, mas se juntaram os três grupos para condenar Jesus. O que é aquela história do inimigo que é comum? Então, vamos nos juntar aqui para derrotar um inimigo comum. Depois a gente volta a trocar tapas assim. Mas por enquanto vamos matar o Jesus, que está dando prejuízo para todo mundo. O sacerdote já não recebe mais tanta oferta, porque está pregando aqui. O fariseu não tem mais o que ensinar, porque as pessoas chegam no tempo vão querer ouvir só ele, porque ele fala com quem tem autoridade. E os herodianos, tadinho, os mais fracos, tem muito a perder também. Porque não podem mais falar dessa mistura de cultura judaica e cultura grega, em carne. Então vão matar o Jesus. Eles fizeram isso para matar a Jesus. E hoje a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus me leva a perguntar a você é: hoje você vai se juntar com sua carne para matar o Jesus que está em você? Ou você vai descobrir em sua vida o que há de hipocrisia para que seja retirada hoje mesmo? Essa é a pergunta que o Senhor fez. O que há de hipocrisia? Toda vez que eu falar hipocrisia, você se lembra daquele pãozinho da padaria, cortado ao meio, e um buraco por dentro. Ele é lindo por fora, mas se você cortar, ele tem um vazio por dentro. Hipocrisia é isso. É bonito por fora, mas por dentro está vazio. Vamos começar aqui sobre a questão do culto. As pessoas vêm para cultuar a Deus. A palavra culto, quer dizer latreia, que é você prestar um serviço, dobrar-se em adoração, fazer uma oferta. O culto, a palavra culto em si, melhor traduzido seria, sabe qual é o momento em que essa palavra faz sentido na nossa reunião? É o momento em que a gente vai entregar alguma coisa assim, seja isso, seja oferta, seja o que for. Quando eu saio de casa dizendo, eu vou lá para receber alguma coisa, porque eu estou tão vazio, eu não tenho nada, coitado de mim, ai, eu estou tão pobrezinho. Você não vai prestar conta, você veio pedir uma esmola lá, Deus. Você veio pedir socorro. Prestação de culto é quando você traz algo para dar a ele, amém? A palavra idolatreia é isso, latreia mais ídolo. Tá? É você prostrar-se diante do ídolo, fazer um favor, é prestar uma reverência, é dar uma oferta ao ídolo. Idolatreia. Então, latreia é culto. Mas só é culto de verdade se você tem algo para apresentar a Deus. Por isso é que tem na lei de Moisés
uma parte que diz: não comparecereis diante de minha face com as mãos vazias. Outra tradução que eu gosto mais diz assim: não comparecereis diante de mim vazios. Dia de domingo as pessoas costumam colocar roupa mais ou menos, né? A melhor que der. Duvido que as pessoas se vestem do mesmo jeito para a quarta-feira. Mas é o mesmo Deus. O que tem de hipocrisia naquilo que nós aprendemos a fazer, a viver? O que tem de hipocrisia em nós será hoje denunciado, será hoje arrancado, em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Você vai para o culto? Vai. O que você está levando para Deus? Não estou indo buscar, isso não é culto. Isso é um pedido de socorro, pedido de assistência. Aí eu vou receber uma bênção. Então você tem uma abençoe, mas isso não é culto. Está fora da definição. Amém? Quem está entendendo? Amém. Então vamos começar a derrubar a hipocrisia pelos conceitos que nós temos. Só é culto se eu apareço diante do Senhor e tenho algo para oferecer. Pastor, mas eu estou tão conturbado, como é que eu vou fazer culto? É por isso que eu vou ficar logo aí em casa, porque eu estou tão retado, me fizeram mal, eu não sei nem dizer como é que eu estou, eu não vou na igreja não, vou ficar em casa. É assim que eu deve fazer, irmãos? Compareça diante do Senhor, mesmo que você só tenha esse tipo de sentimento. Porque se você quiser chorar, o lugar mais certo para chorar é na presença dele. Se você tiver uma reclamação para fazer, o lugar mais certo é na presença do Senhor. E se for só isso que você tem para trazer, traga a sua dúvida, a sua dor, a sua frustração, a sua doença de alma, a sua pereba, um sara, traga e apresente aí. Apresente sua vida como oferta. Ele vai transformar isso em uma outra vida. Mas não precisa você ficar com a hipocrisia, ela não faz bem. Vamos falar de hipocrisia, já sabe. Esse símbolo do mal é uma desgraça. Sabe, o fermento ele age no segredo, né? Às vezes a gente não percebe se a massa está com fermento ou não. Você já foi sei lá, na venda lá? Você vai procurar farinha de trigo. Aí, não é tudo igual. Como é que você sabe se tem fermento ou não? É se tiver um nomezinho lá, né? Com fermento, sem fermento. Não é assim? Você está percebendo que o fermento é algo que você não vê de forma visível? Assim, algo que você não vê. Se você for hoje procurar o fermento, o fariseu em você não vai ver. Você vai dizer: eu estou muito bem, tem fermento aqui não. Sou muito integral, né? Eu sou pai de Jesus Cristo junto. Estava pensando que aqui tem aparecer não, eu sou de ponta, né? Nós vamos de ponta cabeça. Queridos Deus, bom, eu não vou ler outros textos agora não. Essa doutrina farisaica, dos saduceus e dos herodianos, tinha como base apresentar o homem perfeito, justo, o homem modelo, padrão, assim, o padrão da religião, o homem religioso, o homem político, o homem estudado, inteligente, o homem pensador, o homem perfeito. Desde que você nasceu, essa hipocrisia já vem agarrada no seu vida, por causa das regras sociais. Não estou pregando aqui que você tem que ser antissocial e quebrar as regras. Não, mas você tem que entender uma coisa. Já tem um padrão estabelecido tudo. Já tem. Hoje a gente ia sair para ir na casa da mãe do Guilherme. Quem estava aqui hoje de manhã? Viram como a Velma estava vestida com aquela blusa? É bonita, não é? Quem estava aqui? Quem viu aquela blusa da Velma? Não é bonita? Mas a gente ia para um velório. Eu disse: você vai com essa blusa? Ela: eu posso trocar. A gente sabe qual é o padrão de cada coisa. Amém? Você vai com essas roupas aqui para tomar um mergulho na piscina da Bebê da Serra? Aí eu vou nadar na piscina. Com essa roupa que a gente vai? Mas eu posso usar a roupa que eu uso na piscina da Bebê para vir para cá?
Posso, maneiro? Você vai com a piscina da bebê ou na barragem, nadar, você vai diante de um juiz, lá no fórum, vai lá para você ver o que acontece. Vai, eles te chamam, vai com a roupinha que você vai nadar lá. Vai lá para ver o que eles vão dizer para você. Né? Então, tudo é um padrão, tem? A hipocrisia nasce a partir dessas coisas que ficam automáticas, padronizadas em nossa vida. Porque esses padrões, eles definem o que é politicamente correto. Só que tem uma coisa. Eu posso seguir os padrões humanos e diante de Deus eu estar totalmente como aquele pãozinho carioquinho. Porque para os homens eu sou excelência, eu sou o homem modelo, padrão, mas diante de Deus, eu sou um zero esquerdo. Quer um exemplo? A igreja Tiatira, a gente meditou na quinta-feira, lá no de evangelismo, lá na casa da Letícia, lá no Jacundé. Pessoal lá, lá o Cé, né? Lá o Cé. Pessoal lá, o lugar era próspero e também eles eram prósperos. Só que eles estavam reagindo da mesma forma que a cidade. Eles estavam dizendo assim: olha, eu sou rico, abastado, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Aí o Senhor, eles eram realmente ricos. A cidade sofreu um terremoto lá e o imperador mandou umas pessoas lá para falar que ia ajudar a reconstruir a cidade. E aí eles disseram: não, pressão de ajuda isso não. Seguraram os homens na entrada da cidade. Pode tomar o imperador que a gente dá conta. Nós somos suficientes para resolver as nossas coisas. Autossuficiência. Ok? Eles eram isso tudo. E aí o Senhor vai e diz para eles assim: mal sabe que tu és um miserável, um desgraçado, pobre, cego. É o quê? Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego. Mas aos olhos da sociedade era melhor a igreja do lugar. A cidade era próspera e a igreja era a soma de pessoas prósperas. Então, deixa eu entender, politicamente correto, estava por quê? Aos olhos do Senhor estava uma porcaria. Da mesma forma como os enviados do imperador não puderam entrar na cidade, não foram mandados de volta, Jesus estava fora da igreja. Você deixou a porta bate. Se alguém ouvir enviado, mas agora eu estou fora da minha igreja. Vocês não têm nada comigo e eu não tenho nada com vocês. Eu estou fora. É triste isso, irmãos, ou não? Mas não é uma igreja excelente? Era uma igreja padrão. Mas Jesus estava fora. Talvez a sua vida esteja atendendo a todos os padrões sociais. Mas será que Deus não está vendo um vazio que existe dentro de você? Vazio de paz? Sabe? Será que Deus não está conhecendo o conteúdo que é você, a essência que é você? Porque a sociedade não pode, e nem precisa ver isso. Mas Deus está vendo. E o pior é que a gente acha que está vendo, que a gente já deu uma resposta para as pessoas. Eu sigo esse padrão. Então, adiante dos olhos de todos, eu estou bem. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Aos olhos de Deus, você está bem? E se não está como deveria estar, por que você ainda segura as máscaras, os rótulos e fica gozando como se estivesse sendo um padrão? A igreja lá estava sendo um padrão de ruim, de miséria, desgraça, mas humanamente falando, ela era padrão de igreja. Ao céu era chuva. Precisava daqui, bem. Bom, Deus, a doutrina farisaica, ela está ligada à minha carne e à sua carne, ao que vivemos, e a vida em sociedade. Amém? Eles eram bem religiosos, mas faltava a essência, com o pãozinho carioca, como chama, né? Por dentro eram vazios. Então, eles pegavam em coisas que... Eles se apegavam muito a coisas que eram comuns para dar satisfação para os outros, mas, sabe, interiormente,
Jesus mesmo falou, vocês são como sepulcros caiados. Dia 2 agora, dia 2 é o dia de todos os mortos. Vocês não fazem negócio desse no nosso país. Mas tem um dia dos mortos. Nosso Deus não vai a gente falar que é um pouco gente. Pois é, tem um dia que é para os mortos. Aí as pessoas vão e pintam as sepulturas dos sepulcros. Não é assim? Por mais que esteja bonito, você gostaria de estar lá dentro? Não, né? Por mais que esteja bem pintado, bem lindozinho por fora, o que tem por dentro? São corpos em decomposição. Essa é a essência da doutrina do fariseu, sabe ser? E como tem isso em nossos dias? Eu não vim para pregar para você sobre missões, mas a missão que você tem hoje é identificar onde há hipocrisia. Porque desde o início da nossa vida, da nossa consciência, né? Eu começo a saber o que é certo e o que é errado. O fariseísmo está atrelado à nossa carne, a minha carne é a sua. E começa a nos dominar através de padrões que já foram estabelecidos antes de nós existirmos. Amém? Falar de novo. Por que você não usa a mesma roupa que você vem na quarta? E domingo você usa diferente. Por quê? Isso é um padrão que já foi estabelecido. Aos olhos de Deus isso tem relevância. Isso é massa, isso é bom. Não tem nada a ver com o Senhor. Queridos, nós somos preparados naturalmente para isso. Para sermos como estes fariseus hipócritas e nascidos. Nós aprendemos a nos vestir bem para que ninguém contemple a nossa vergonha. Domingo você está bem vestido, sim ou não? Não fica com raiva de mim, não. Deixa Deus te perguntar. Será que aos olhos de Deus você não está louco? Será que você está bem vestido em todas as áreas? Você está bem apresentado? Você está apresentável diante de Deus? Será que não tem nada de que se envergonhar? Porque a nudez traz o quê? Vergonha. Será que você não tem nada de que se envergonhar quando você se apresenta diante de Deus? Então nos vestimos bem, para que as pessoas saibam que estamos bem. Deus queridos, para que ninguém contemple a nossa vergonha, exceto o Senhor. Na carta de Laodiceia, dizia: eu estou rico, eu tenho. Mas Deus sabia quem ele era. Você é o pobre, miserável, desgraçado, o cego, você é o nu. Eu acho que o mundo deles era mais bem apresentado que o nosso para a sociedade. Mas diante de Deus, um fracasso, uma desgraça. Meus amigos, meus irmãos, não fiquem com raiva. Deixa eu perguntar, como foi que nós aprendemos a usar máscaras? Desde quando você? Ou você não admite que usa máscaras? Nós somos ensinados desde a infância a usar máscaras. Eu não sou muito de usar máscara. A igreja do dia me perguntou o que eu estava assistindo hoje. Eu falei, eu vou falar para vocês que é feio. Hoje de manhã. Eu estava com uma cara ruim só porque não é difícil disfarçar e puxar máscara, né? Eu estava amargando com uma dor. Ela disse: o que você tem? Eu tenho isso. Ela: quem é? Eu estou com isso. Acabou. Não preciso de máscara. Com ela saber dele. Se fosse outra pessoa, talvez nada, não, eu já faço. Né? E aí, é esse momento em que você puxa uma máscara, o vinho todo esbagaçado. Vai, Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmão, nossa, você é forte. Tira essa pedra, pegou a caminhão. Vai cantando louvores assim. Quantas vezes nós fazemos isso? Para as pessoas é fácil. Para Deus você não precisa.
conhecer contigo, sua fragilidade, sua limitação. Seu pecado, pecado que está cavalgando em você como se fosse um pé de pano dele, sabe aquele? O pé de pano é o cavalo do cavalo, tipo, né? Vamos colocar o cavalo aqui no pecado, sabe que você é o pé de pano do pecado. Deus sabe todas essas coisas. A Bíblia diz todos os pecados, sim ou não? E a Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 2, diz: nós temos um advogado para advogar em nosso favor, casos pequenos, casos eventual. Isso superentende, a gente fica entendendo que, embora não vivamos mais pecando, em vida de pecado, nós falhamos. Amém? Amém ou não amém? Pois é, quantas vezes nós usamos uma máscara para mostrar para os irmãos que estamos bem? Só que estamos assim, ó, na peia, cativo, amarrado, vocês estão entendendo? Para os outros, quebrantado, mas está cheio de poder de Deus, é nada, é peia. Isso é jugo, muitas vezes é jugo. É vontade de ser liberto, mas está preso. Por que não choramos diante de Deus para que Ele nos liberte? Está escrito: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis filhos. Não precisa só nós, não é essa. Amém? Para o homem natural, seja um macho ou uma fêmea, o que há de pior é mostrar sem conteúdo. Por isso pega tão bem rotular, colocar máscara, encobrir bem aquilo que somos. Eu estou cansado de ter uma historinha que a pessoa passou sei quantos anos namorando com a Ciclana, Ciclana e Fulano. Quando casou, deu um tora-pau lá, também quebrou, tora tudo, pegou fogo na caixa d'água. E aí a história é a seguinte: pastor, se eu soubesse que essa endemoniada era desse jeito, eu não tinha casado com ela. Pastor, se eu soubesse que esse filho do Satanás era desse jeito, eu teria me casado com ele. É o bicho ruim da gota. E namorou quantos tempo? 10 anos. É mesmo. Sabe qual é o mistério? Quando você casa, você não é que você não precisa, você cansa de usar máscara. Entendeu? Sua casa é seu lugar de descanso. Você já entra, tira a roupa, tira o sapato. Você se mostra na sua forma original. Aí quando o outro te vê, ele se assiste. Foi essa pessoa que eu casei de jeito nenhum. Fora, você está entendendo? Fulano, manifeste-se. Eu não casei, eu casei com outro. Está entendendo? Tá? Se manifeste. Entenderam isso, irmãos? Depois que o casamento acontece, as máscaras começam a cair. Não tem como você viver com máscara para sempre. O homem natural, o mais jovem, a pior coisa para ele é mostrar quem verdadeiramente ele é. Sabe por quê? E o seu irmão aí, irmãos, não se ofenda de não se ofenda, mas nenhum de nós aqui é bom. Diga bom, só é um, que é Jesus. Quem somos nós, ou como estamos nós? Como é que você está? Samuel Lucas, pastor, então um instantinho começa: como vai a sua vida? Como vão seus pensamentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor, de alegria, Deus, salvação em Cristo e poder. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus tem vida por você. É bonito essa música? Agora, pior do que ser triste, é ser triste usar uma máscara de alegre. É ser pobre usar máscara de rico. É ser louco e querer passar-se de sábio. E tudo isso para mostrar aos outros que eu sou um padrão.
eu sou um pó. Porque nem eu gosto de como eu sou, como é que os outros vão gostar, não é mesmo? Então eu tenho que me esconder, eu tenho que arrumar umas máscaras. Ainda bem que existe esposa, para de vez em quando, contar o dedo e dizer, você é isso. Aí o outro gosta, né? A metralhadora de Jeová, vão lhe matar. E você, que é pior do que eu, meus amigos. Aí começa aquela guerra, né? Mas nenhum dos dois já fala mentira, não. É que a gente só fala a verdade depois de um tempo de convivência, né? Porque uma meia saca de sal, aí já tem assim, desprezo. Já botava e diz, você é isso! Então, imagine Deus que já conhece você desde que você não tinha nem a primeira respiração, estava lá dentro do peito da sua mãe. Nossa, não. Estão entendendo, queridos? Será que nós temos escolhido viver, sabe, exercendo um papel alheio ao nosso? Assim, como um ator de cinema, de novela. Nós não precisamos. É claro, o velho Adão nós temos que colocar ele na cruz, não é a cruz de papel, não. Não, a gente tem um negócio de inventar uma cruz que não é aqui, a gente tem que carregar. Tipo, a nossa cruz é muito pesada. Pegar essa aqui, essa aqui, levar essa aqui é mais leve, mais suave, tá ok, tá na promoção, olha a cruz, vai aquela cruz que veio na vida. Porque a minha, eu preciso levar para a minha edificação. A de Jesus foi para a missão, aí a minha é para a minha edificação. Mas eu entendo tudo isso que eu levar para justificar para mim mesmo que eu estou fazendo alguma coisa em prol do bem e em prol de mim mesmo. E isso é hipocrisia. Diria Boris Casal, isso é vergonha. Queremos viver longe da realidade de quem somos para sermos aceitos e amados. Será que Deus não te conhece, não me conhece como nós somos? E olha, escute. Ele não esperou você ser transformado em alguma coisa melhor do que o que você é para entregar o filho dele com você. Olha para o seu irmão aí. Diga aí, você não é perfeito. Mas você vale. Diga, você vale. Mesmo tanto. O Filho de Deus. Foi esse o preço. O preço que Deus avaliou a sua vida foi: vale o mesmo dano da vida do meu filho. Agora Jesus não usava máscaras. Ele não precisava. O que ele fazia para o Pai. E é esse o nível que nós precisamos ter clareza. Porque tudo que é sério, tudo que está fora disso, está envolvendo hipocrisia. Queridos, será que somos tão monstruosos que não temos coragem de tirar as máscaras diante de Deus, diante das pessoas, mostrar a verdadeira face? E se somos nova criatura ou novas criaturas, todos vão saber. Se tirarmos a máscara, se tirarmos a roupa, todos vão saber que somos nova criatura ou velha criatura, vestido de novo. Aquela história de novo vestido de ovelha, não tem? Um negócio de novo vestido de ovelha. Aí quando a ovelha ela vai se manifestar, ela berra, não é isso? E o lobo faz o quê? Ele cuida. Opa, o negócio aí primeiro. Além do lobo, os gatos se manifestaram. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Estão entendendo? Se até tem uma história de lobo disfarçado de ovelha, será que nós não somos velhas criaturas com roupa nova? Olha, eu sou filho de Deus, olha direito, olha para mim, ó. Estou vestido igual ao Demorex. Tem tudo para ser filho de Deus, nós é velha criatura. Por que, irmãos, que eu estou querendo que vocês analisem isso? Porque a Bíblia diz em Coríntios 17 que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, passar mesmo? Olha para a sua vida, que coisa velha que passou? Passou? E tudo se fechou? Opa! Pastor, está tendo um problema aí. O senhor está querendo dizer que eu não sou nascido de novo?
Não, pastor, eu nasci aqui, eu nasci tão novinho que ainda não dá para fazer nada da nova criatura. Rapaz, vai nessa pouca vergonha até o fim para ver onde é que você vai chegar. Porque se você não precisa de novo, diz que automaticamente as coisas velhas já passaram. Amém? Os filhos velhos, seu caminho velho, seu pensar velho, sua atitude velha, isso tudo já passou. Não convém você só colocar uma roupa nova. Quando você vai fazer as coisas que são da nova criatura, você faz como um dever ou como um prazer? Não responda para mim. Isso é um questionamento que eu estou fazendo para você em nome do Senhor. Você vem no clube, você sente prazer nisso ou vem como um dever? Você faz evangelismo? Não, pastor, nunca fiz. O filho de Deus faz. O filho de Deus não é covarde. Não, mas eu sou covarde, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Será que é medo que não nos deixa despir do velho homem? Ou despojar, vencer esse velho homem? É Jesus usar máscara até dentro da igreja. Tá aquela série Casa de Papel, só para ficar com essa compartilha, lembra aquela série? Pois é, eu fico achando esquisito, e é até engraçado, porque a visão que o Senhor me deu é como se as pessoas estivessem assim. Quando Ele me deu lá em casa a palavra que eu trazer, é como se, não era a mesma máscara, mas é como se as pessoas estivessem todas com máscara. E gritando para o Senhor, quero dizer uma face, brilha a tua glória. Já estou concluindo. O que o Espírito Santo quer que você responda para você mesmo. Por que você tem que se auto-afirmar como uma boa imagem de ser humano ideal, quando Deus já sabe que o único modelo ideal é o seu Filho Jesus? Por que se mostrar forte quando você está fraco? Por que se mostrar feliz quando você está triste, destroçado por Deus? Por que se mostrar como quem está em paz quando você está totalmente perturbado no seu interior? Por que não conseguimos manter esse papel por muito tempo? Né? Por quê? Nós deveríamos admitir nossa fraqueza e nossa derrota. Nós deveríamos cair de joelhos diante dele e dizer para ele: quem temos sido? Para daí em diante nos tornar em alguém ideal, imagem dele, imagem do Filho. Hoje ninguém mais mata velho homem. Todo mundo está com a pena, vergonha do Adão. E o Adão está por aí vestido com roupagem de Jesus, Filho de Deus. Mas se arrancar aquela roupa, só o Adão nunca vamos encontrar correndo. Essa é a nossa natureza, meu irmão. Não fique arrastando esse velho Adão por muito tempo, ele fede. Se você sabe que ele chegou no meio, ele fede, está apodrecido com dentro de si. É esse jeito que ele exala. Amém? Nós não precisamos desse fermento. Eu quero lançar um desafio para você hoje. Você já sabe que é ser revelado como você é. Faça um autoexame hoje e arranque a hipocrisia, porque ela tenta mostrar a você de uma forma que você não é. Esse altivez, o Senhor não aceita isso. Ele dá graça aos humildes, mas Ele não aceita a soberba. Deixe com os seus olhos.